Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tema de hoje: prazos de validade dos equipamentos de proteção individual. Isso gera muita dúvida, né, nos profissionais de segurança e tem um impacto, às vezes, significativo dentro do processo de perícia, né, do processo pericial, da avaliação pericial. Então, a ideia é esclarecer essa parada. Então, a gente tem três prazos ligados aos equipamentos de proteção individual, tá? A gente tem a validade do CA do EPI, nós temos a validade do equipamento e nós temos a vida útil do equipamento. São três coisas diferentes que nós temos relacionados a prazos de um equipamento de proteção individual, ok? Então vamos entender qual que é a diferença de cada um deles. Para entender as disposições normativas que tem e o impacto que isso gera numa perícia ou numa avaliação de um processo pericial. Então, vamos começar pela validade do CA. Validade do CA é uma coisa que é muito abordada, em geral a galera não tem muita dúvida, né? Então, a validade do CA, ela é o prazo de validade dado pelo Ministério do Trabalho, atualmente Secretaria Especializada de Previdência e Trabalho, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, né, que agora faz parte do Ministério da Economia lá. Então, mas é o prazo de validade dado pelo Ministério do Trabalho ao equipamento que autoriza o fabricante ou o importador a comercializar o EPI. Então, é o prazo da certificação do equipamento. É o prazo de validade do ensaio com que aquele equipamento foi feito, foi aprovado. Tá? Então, a validade do CA é simplesmente isso. É o prazo de validade do ensaio que foi feito os testes, né, daquele equipamento em específico. O fabricante ou o importador pode comercializar o EPI. Então, esse prazo é máximo de 5 anos e para os laboratórios que não são credenciados no Inmetro é de 2 anos. Então, validade do CA é o prazo do ensaio de testes, né, que o importador ou o fabricante tem para comercializar o equipamento de proteção, máximo de 5 anos. E se for um laboratório não credenciado pelo Inmetro, 2 anos. Ok? Então, legal, estabelecemos validade do CA, prazo do teste. Vamos para a validade do EPI, o prazo de validade do EPI. Prazo de validade do EPI nada mais é do que a data limite para que o equipamento possa ser utilizado com garantia, com segurança, né, garantindo a sua funcionalidade. Significa que aqueles testes que ele foi feito lá, dizendo que ele tem proteção contra impacto, tem proteção contra corte, contra agentes abrasivos, químicos, eles são vários. A empresa garante essa proteção durante um X período de tempo. Não é o ensaio, é o equipamento, né? Então, esse conceito ele é utilizado para qualquer produto. Se você pegar o Código de Defesa do Consumidor, tá lá que todo produto deve constar em seu rótulo o prazo de validade do produto, né? Então, é muito importante ficar ligado nisso. Então, validade do CA, o tempo que o CA é válido, que o certificado de aprovação é válido, que esse equipamento pode ser vendido. Validade do equipamento, do EPI, é a validade descrita pelo fabricante, que o fabricante garante que aquele equipamento vai funcionar para o que ele foi destinado. Em geral, os equipamentos, além de constar, né, de forma indelével, né, no equipamento o CA, que é obrigatório, que conste o CA, se vocês procurarem aí no equipamento, vai constar também o lote e a data de fabricação do equipamento. Por exemplo, esse óculos aqui é um óculos bem comum de utilizar, um óculos de sobrepor para quem utiliza óculos de grau, né? É bem comum. Ele tem de um lado o número do CA e do outro aqui ele tem a data de fabricação, tá? Então,
no manual do produto, quando você compra o produto, vem dentro de uma caixa, e na caixa ou num manualzinho, no informe técnico, vem descrito o prazo de validade desse produto, né? Que nem esse capacete aqui. O capacete normalmente vem umas bolinhas aqui na frente descrevendo o mês e o ano que ele foi fabricado, né? Que nem esse daqui foi fabricado em 7 de 2018. Então, é um equipamento que tem validade de 5 anos, ele é válido até 2023, até o mês 7 de 2023, ok? Então, a diferença de prazo de validade do CA e prazo de validade do equipamento. E por que é importante isso? Porque assim, quando a gente, ao longo do tempo, foi se criando uma confusão nisso, né? Sobre, quando que o equipamento pode ser utilizado? Quando o CA está válido, quando o CA não está válido, quando o prazo de validade está ok, quando não está. Então assim, em 2015 foi publicada uma nota técnica pela Secretaria de Inspeção do Trabalho para resolver essa parada e trazer um pouco de calma para o setor e regulamentar o assunto, ok? Então essa nota técnica ela esclarece as questões relacionadas à validade do EPI e à validade do CA. É a nota técnica número 146 de 2015 da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então essa nota ela explica o que é um EPI, então ela foi assim bem no basicão mesmo, né? Buscou lá embaixo para trazer os conceitos e não deixar dúvida. Então esclarece o que é um EPI e a diferença do EPI para equipamentos que não são considerados EPIs, mas são importantes para a proteção, como por exemplo creme de proteção solar, embora já existam alguns com CA, mas algumas vestimentas que são utilizadas que não têm CA, né? Mas são equipamentos extremamente importantes para garantir a segurança dos funcionários durante a realização das atividades. Além disso, a nota traz os requisitos para a homologação do CA. Então, para um CA ser homologado, ela tem os requisitos básicos, essa nota confirma isso, tá? Definições legais sobre o CA. Então, sobre as questões de emissão e validade do CA. Deixa eu ver um comentário aqui do Thiago com relação aos protetores auriculares de inserção plug, onde normalmente não determinava o prazo de validade. Aqui em São Carlos, alguns peritos julgaram 3 meses e outros 5. Já vou comentar sobre isso, Thiago. Isso aí é vida útil, né? A vida útil vem daqui a pouco. Tivemos vários problemas com contestação com relação a esse assunto. Já vou comentar, Thiago. Segura aí. Então, a gente tem na nota explicando o que é EPI, já desde o basicão, lá inclusive faz referência, né, ao artigo 167 da CLT, a NR6, artigo 6.2, explicando ali o que é um EPI, as diferenças dos EPIs para os outros equipamentos que não são considerados EPIs, mas são importantes para a proteção dos trabalhadores, requisito para homologar o CA, definições legais sobre o CA como emissão e validade. E aí no final dessa nota ela conclui o quê? Que o uso do EPI comercializado durante a validade do CA não fica proibido, pois quando foi comprado o CA era válido, porém deve-se verificar o prazo de validade do produto. Então era aqui que eu queria chegar. Por quê? Eu cheguei a participar de alguns processos que o perito pegava a ficha de EPI e tinha lá o CA do equipamento. E aí ele ia verificar o CA e estava vencido. Então o perito não considerava que aquele equipamento estava apto a promover a saúde do trabalhador e acabava caracterizando uma insalubridade por conta disso, né? Então a pergunta que se faz é: posso usar EPI com validade do CA vencida? E é por isso que foi feita essa nota, né? Porque tinha essa dúvida. O equipamento que tem a validade do CA vencida, ele pode ser utilizado? Depende. Como tudo da vida depende, né? Sim, ele pode ser utilizado, desde que ele seja comprado no período em que o CA estava válido, porque o fabricante ou o importador só pode comercializar o EPI com CA válido
e o empregador só pode fornecer o EPI com o CA válido. Então, quando ele comprou, o CA estava válido. Vamos dizer que nem eu, como esse capacete aqui. Ele tem validade de 5 anos. Ok? Eu comprei, ele foi produzido em 7 de 2018, eu comprei ele no meio do ano passado. Julho de 2019. Vamos dizer que o CA dele só é válido até julho de 2020, tá? Porém, o equipamento é válido até julho de 2023. Quando eu comprei, o CA era válido. Então, esse equipamento estava apto a ser adquirido. Depois de julho de 2020, o CA venceu. Tudo bem. Ele está dentro da validade estipulada pelo fabricante. Então, ele pode ser utilizado. Então, essa nota técnica veio para esclarecer isso. Essa confusão que se fazia de CA válido com data de validade do equipamento. Então, se o equipamento for comprado, quando ele foi comprado, o CA estava válido, ele pode ser utilizado até a data de vencimento da validade dele, independente se o CA foi renovado ou não, tá? Então, ele pode ser utilizado até a data de vencimento da validade. Pô, Wagner, como é que eu sei essa data de vencimento da validade? O fabricante é obrigado a fornecer, como eu comentei. Código de Defesa do Consumidor. Todo equipamento, todo produto, qualquer porcaria que você comprar, tem que fornecer qual a validade do produto. O Fernando está perguntando aqui, o perito geralmente leva isso em consideração? A maioria leva, Fernando, porque principalmente depois de 2015... da publicação da nota técnica 146, os peritos começaram a levar isso em consideração. Antes não levavam. E aí ficava uma bagunça generalizada, porque tinha perito que via lá, CA válido, pum, caracterizar a insalubridade, porque falava que o EPI não era capaz de neutralizar. Aí você fala, pô, mas quando eu comprei, o CA era válido. É que eu comprei um lote grande, e aí não renovou o CA, mas ele está dentro do prazo de validade. Ah, não quero saber, o CA não consta como... vencido, não como válido, está caracterizado. Então, essa nota veio para esclarecer esse assunto e dar argumento técnico, né, para os profissionais de segurança justificar o fornecimento de um equipamento de proteção individual que esteja com CA vencido, porém que quando ele foi comprado, o CA era válido e o equipamento está dentro do prazo de validade. Então, como sugestão, eu deixo que quem tem cliente, né, quem presta assessoria na área de segurança, fala para o teu cliente guardar as notinhas dos EPIs, tá? Porque isso faz grande diferença. Faz grande diferença. Eu já tive impugnação onde eu coloquei, o CA estava vencido porque não renovou, mas quando o equipamento foi comprado, o CA era válido. E aí consegui comprovar isso. Já coloquei isso no parecer técnico de cara, né? Que quando o equipamento, embora o CA conste como vencido, o CA do equipamento tal que estava na ficha de EPI, quando o equipamento foi comprado, o CA era válido. E como é que você comprova isso? Na nota tem o lote e no equipamento tem o lote. Então você bate um com o outro, né? E aí você coloca o CA, coloca a nota fiscal e a nota técnica. Fala, olha, quando ele foi comprado, o CA era válido. Não renovou, ficou vencido. Ok, mas o equipamento está dentro do prazo de validade da fabricação que o fabricante determina. Então ele pode ser utilizado, não tem nada que impeça. Ok? Para isso você tem que manter as notas fiscais para provar também. Exatamente, né? A comprovação, a prova documental de que quando você comprou o equipamento ele tinha o CA válido, tá? Legal. O CA, a validade do CA tá ok, né? A gente conseguiu já entender que tá tudo certinho na validade do CA, vencido ou não. Prazo de validade do equipamento ok, tudo bem. Só que entrou uma outra figura após essa regulamentação que a nota técnica trouxe, que foi o quê? A vida útil do equipamento de proteção individual. Então, e aí o bicho pega, né? Porque uma coisa é quanto tempo o equipamento é válido. A outra coisa é a vida útil dele, o tempo que ele precisa ser trocado.
que são coisas diferentes. E depois da nota técnica de 2015, da 146, começou a criar uma bagunça em cima disso também. Tá, legal, mas quer dizer que eu posso usar o equipamento sem precisar trocar ele durante toda a vida útil dele? Depende do equipamento. Falar, mas agora virou bagunça de novo. Então foi elaborada uma nova nota técnica para esclarecer a seguinte questão. A validade de um EPI é igual à sua vida útil? Ou, ao contrário, né? A vida útil do EPI é igual ao seu prazo de validade? A forma correta é essa. A vida útil de um EPI é igual ao seu prazo de validade? Não são, alguns são, outros não. Então, a pedido da ANIMASEG, que é a Associação Nacional da Indústria de Materiais de Segurança e Proteção ao Trabalho, foi feita uma consulta junto à Secretaria de Inspeção de Trabalho. Então, por solicitação da ANIMASEG, foi elaborada uma nova nota técnica da Secretaria de Inspeção de Trabalho, a nota técnica 176 de 2016. E se você atua como assistente técnico ou quer atuar, essa nota tem que estar ali na tua na tua área de trabalho para tu usar ela nos teus pareceres, cara, porque é fundamental, né? O que essa nota técnica fala? Ela faz uma análise sobre o prazo de validade dos equipamentos, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e define o conceito de vida útil do EPI. Então, qual é o conceito de vida útil de um equipamento de proteção individual? É o prazo pelo que o EPI se mantém íntegro após o início do seu uso pelo trabalhador. Então, quanto tempo o equipamento se mantém íntegro depois que ele começa a utilizado? Este é o prazo de vida útil, sendo este prazo variável em função do uso, desgastes, condição de guarda e conservação do equipamento, e não pode ser superior à data de validade. Isso é meio óbvio. Então, não pode ser superior à data de validade e o prazo de vida útil é variável, né? Uso, conservação, guarda, desgastes e condições de uso que eu já falei. Então, a vida útil é o tempo que o equipamento pode ser utilizado depois que ele começou a ser usado, depois que ele foi aberto, por assim dizer. Um capacete como esse, o tempo de vida útil é o tempo da validade do equipamento. Ele não se desgasta facilmente. O capacete. A carneira, não. A carneira depende da condição do ambiente de trabalho. É um ambiente quente, a pessoa transpira muito. Ela vai precisar trocar essa carneira constantemente, né? Tem muita poeira, substâncias agressivas que vai ressecar as tiras, vai impregnar os sistemas de ajuste. Então, o tempo de vida útil da carneira vai ser diferente do tempo de vida útil do casco do capacete. Olha só, dentro de um mesmo equipamento conjugado você tem essas diferenças. Então, a vida útil, ela não é o tempo de validade do produto. Ela deve ser definida conforme condições de uso, guarda, conservação e desgaste do equipamento, tá? O desgaste do EPI e dos seus componentes deverão ser avaliados pelo empregador. Isso está na nota técnica. A nota técnica define. Então, se você é assistente do reclamante, tá aí a faca e o queijo na mão, tá? Deverá ser avaliado pelo empregador para permitir um controle de necessidade de troca ou reparo do equipamento. Por que eu disse isso? Porque são poucas as empresas, né, os empregadores, que definem a periodicidade de troca do EPI. Isso é fundamental, né? Para os meus clientes eu sempre indico que seja elaborado um manual de EPI. Nesse manual você vai ter qual o equipamento, a função, né, que utiliza aquele equipamento. Você pode fazer isso por função, pode fazer por EPI, tem várias formas. O CA, validade do CA, validade do equipamento e a vida útil dele, para não gerar dúvida, né? Então, a empresa deve definir, o empregador deve definir a periodicidade de troca do equipamento ou dos componentes.
né? Que nem nesse aqui tem a carneira, protetores tipo concha. A concha em plástico, ela é durável, a vida útil do equipamento inteira. Mas as espumas, o kit de espumas, não. O kit de espumas tem periodicidade para ser trocado, definido pelo fabricante, inclusive. Então, também está na nota técnica. Os fabricantes ou importadores devem informar os indicativos que apontem para a periodicidade de troca recomendada, né? Assim como uso, guarda e conservação. Então, tem que ter um manual do equipamento dizendo de quanto em quanto tempo tem que ser trocado. E geralmente isso é feito através de informes técnicos, principalmente para equipamento de proteção aditiva. O próprio fabricante emite boletins técnicos dizendo que, após aberto, o tempo de vida útil do equipamento é de tantos meses. Então, essa semana mesmo eu fiz uma impugnação onde o equipamento fornecido pela empresa, a vida útil do protetor auricular tipo concha era de 2 anos, definido pelo fabricante. Então, o perito não pode caracterizar a insalubridade se a troca foi feita no prazo de 2 anos, com 1 ano, 1 ano e meio. Por quê? Porque está dentro da própria vida útil que o fabricante recomenda. Então, a empresa ela pode adotar essa recomendação da empresa ou não, ela pode simplesmente fazer testes e falar, olha, o fabricante recomenda 2 anos, mas no meu ambiente de trabalho não dura mais do que 6 meses. Então os equipamentos vão ser trocados a cada 6 meses. Que nem um dos protetores auriculares mais utilizados, aquele Pomp Plus, né? 5745, o CA. Esse aí é universal, todo lugar utiliza ele. O prazo de vida útil dele após aberto, segundo a 3M, é de 6 meses. Então, você não pode o perito chegar falando, não, tem que trocar a cada 3 meses, tá? Mas onde está escrito isso? Se o próprio fabricante diz que são 6 meses, com base no que o perito determina que são 3 meses? Então, tem que ficar muito ligado nessas condições. Primeiro, se a reclamada tem definido o prazo de substituição e troca dos equipamentos de proteção individual. Se não tem, para aquele EPI, o fabricante recomenda, então é isso que tem que ser visto. Por quê? Porque existem literaturas antigas, pra caramba, que às vezes são utilizados por peritos que acabam não se atualizando, aí, né, cada um sabe a forma como atua, e aí utiliza uma literatura defasada. Eu peguei um caso desse, durante muito tempo, um perito que ele utilizava um dado de validade de vida útil dos equipamentos de uma revista de 1976. Como é que você pode dizer que um dado que foi indicado numa revista há mais de 40 anos pode ser utilizado até hoje, desconsiderando toda a evolução tecnológica que os equipamentos tiveram? É você ignorar o crescimento da tecnologia, a evolução tecnológica dos equipamentos. Hoje em dia, você pega... Antigamente, você queria um equipamento de proteção aditiva com um nível de proteção elevado, você tinha que ir para o concha. Hoje em dia, você tem os protetores tipo plug de silicone e tal, que tem o mesmo nível de proteção sonora que o concha, níveis equivalentes, né? Não é o mesmo, mas níveis equivalentes, tá? Então, a tecnologia dos equipamentos de proteção evoluiu demais. Não dá para você simplesmente falar, não, o protetor auricular são 3 meses. Não, mas 3 meses por quê? Onde está escrito isso? O fabricante fala que são 3 meses? Não, o fabricante fala 6, tá? Então por que você diz que são 3? Não tem sentido, não pode ser um negócio da cabeça. Lembrando que o perito ele não pode emitir opinião pessoal, segundo o artigo 473 do Código de Processo Civil, né? Ele tem que se atender à técnica. Então, é muito importante que as empresas definam isso. E se você é assistente de empresa, tem empresas como o seu cliente, você coloque isso realmente para o seu cliente, para ele definir os prazos de validade.
Fala, mas a empresa segue o que o fabricante fala. Tá bom, escreve isso num manualzinho, numa planilha em Excel, coloca lá na parede, pronto, resolveu o problema. Né? Então, você informa isso para os seus funcionários. E aí se livra desse problema que é grande. Lembrando que alguns EPIs precisam ser testados. Né? Uma luva de proteção que na minha empresa dura uma semana, na empresa do lado pode durar um mês. A mesma luva dentro da minha empresa para atividade A dura uma semana e para atividade B dura um mês. Então é importante essas definições por isso. Todos os funcionários que exercem a atividade A vão trocar em uma semana? Deveriam. Se a empresa define que é uma semana o período de troca, a cada semana todos têm que trocar. Mas tem um cara que troca todo dia. Tem que ver o que está acontecendo. Quando você faz essa regulação, você consegue até reduzir o custo com a compra dos EPIs, porque você compra de forma estratégica. Né? Você fornece de forma estratégica, você se protege contra demandas trabalhistas e você reduz até o seu custo. Então é muito importante isso. Só que tem uma outra ponta que ainda está solta aqui, que eu ainda não comentei, que é a ficha de EPI. Porque algumas fichas de EPI contêm dados a mais do que são necessários. Na ficha de EPI precisa ter uma ficha de EPI sólida, que vai atender a todos os interesses da empresa, tá? Nome do reclamante, função. Nome do reclamante não, desculpa, o hábito, né? Nome do funcionário, função. Data de admissão, data de demissão. Registro. Alteração de função, data e função que foi alterada. Afastamento, data de retorno. Tudo isso, Vagnão? Sim, tudo isso. Por quê? Porque num período em que não teve uma entrega de EPI, pode ser o período que a pessoa teve afastado, ficou afastado 1 ano, não teve EPI nesse período. Por que não teve? Está lá registrado, afastamento. Você mata a questão ali. Ou a pessoa recebia um protetor auricular a cada 6 meses, porque ele utilizava plug, e o fabricante diz que são 6 meses, e ele passou a receber concha. E aí são 24 meses. Então a periodicidade aumentou. Por quê? Porque ele muda de função, e para essa outra função tem que ser concha. Mas onde está escrito que ele mudou de função? Às vezes não está nem na carteira do cara. Então, a ficha de EPI, você concentra tudo isso na ficha de EPI, você mata o problema. Agora, um dado que é muito perigoso ter na ficha de EPI é a data de devolução. Quando você tem um sistema informatizado de entrega de EPI, isso é suave. Né? Por quê? Porque fica fácil de você entender quando o EPI foi entregue e quando ele foi devolvido. E outro, o próprio sistema te gera os dados para você trocar o EPI no período correto. Então, tem muitos sistemas que dá para fazer a ligação disso com o crachá. O cara não entra na empresa se ele tiver sem pegar o EPI. Então, os sistemas hoje em dia são muito bons. Então, fica fácil de você controlar de que seja a troca feita no período correto. O problema é quando não é informatizado, que é na mão. Por quê? Vamos dizer lá que tem a data de devolução. Então, o cara pegou um protetor auricular hoje, e a data de devolução é daqui a 6 meses. Então, hoje, dia 1º de janeiro, ele deveria pegar outro dia 1º de junho, ok? Fechado. Ele pega no dia 1º de junho. Ele pega antes, ele pega no dia 1º de maio até. Só que ele esqueceu de devolver o outro. Perdeu. Foi pegar antes porque perdeu. Então, não vai constar a data de devolução do equipamento anterior. Né? Então, ele pegou dia 1º de janeiro, pegou dia 1º de maio, e o de 1º de janeiro não tem a devolução. Vamos dizer que em 1º de setembro, 1º de agosto, ele tenha sujado o equipamento e tal, ele precisa pegar outro. Só que ele já jogou fora, ele não devolveu o que ele pegou dia 1º de maio. Então ele tem já 3 protetores auriculares com ele, segundo a ficha, tá? A interpretação que se faz da ficha é a seguinte: ele recebeu 3 EPIs, 3 protetores auriculares, e não devolveu os 2 primeiros. Então ele tem 3, ele não devolveu, não tem a data de devolução descrita.
Qual que ele está usando? O que ele pegou em 1º de janeiro ou o que ele pegou em 1º de agosto? Ou 1º de maio? Ninguém sabe. E a pessoa pode usar de má fé durante uma perícia e falar que ele não devolvia, ficava com um monte e ia usando qualquer um. Já peguei casos assim. Então, e já peguei caso que o reclamante falou que não, ele jogava fora. E ainda assim o perito considerou a insalubridade, caracterizou a insalubridade, porque a empresa não conseguiu comprovar que o equipamento de proteção era entregue de forma eficaz. Por quê? Não era exigida a devolução do equipamento anterior, então não tinha como saber se o cara utilizava o equipamento pego recentemente ou se utilizava o antigo, mesmo o reclamante falando que não utilizava, que tinha jogado fora. Por quê? Porque a prova documental não dava embasamento para a empresa, e tem perito que vai na prova documental, acabou. Tem perito que chega e fala assim, não quero nem falar, os EPIs vão ser conforme a ficha, tá ok? É obrigação, a NR6 está descrito lá, é a obrigação da empresa registrar o fornecimento, né? Então se a empresa não registra o fornecimento, ela não está cumprindo a sua obrigação, e o perito pode caracterizar a insalubridade por conta disso, não tem nada de errado. É correto? Eu entendo que não é correto. Se o próprio reclamante afirma, a empresa tem todos os registros, tudo certinho, eu entendo que não é correto. Mas é uma falha da empresa manter dentro do seu formulário de entrega de EPIs um campo que não é preenchido. Então, se tem um campo que pode ou não ser preenchido, tira ele. E ele não é essencial, porque na NR6 não fala nada de devolução, fala que é obrigatório o registro de entrega, não fala em devolução. Então, para evitar problema, tira. Esquece. Se você tem um formulário, que você tem um campo, que ele não é preenchido, ou é preenchido de vez em quando, ou não é preenchido adequadamente, tira ele, não serve para nada. Ele não te está gerando informação para nada. Por isso que eu falo que quando você tem um sistema informatizado, isso fica tranquilo. Por quê? O cara só vai conseguir fazer atividade se ele estiver pegando os EPIs dentro da periodicidade correta. Então tem lá a devolução no período que está ok. Agora, se não é, tira isso da ficha de EPI e resolve o problema. Validade do CA, o tempo que os testes são válidos. Validade do equipamento, é o prazo de validade dado pelo fabricante, o tempo que ele pode ser utilizado. Vida útil, o tempo que ele pode ser utilizado após aberta a embalagem, após ele começar a ser usado pelo funcionário. E a vida útil, ela é variável, depende condições de uso, desgaste, guarda e conservação. A vida útil é variável dependendo do equipamento. Então é muito importante ficar ligado nos informes técnicos do equipamento. Quando vocês estiverem fazendo uma análise de um equipamento, de uma ficha de EPI, num parecer, numa impugnação, procurem sempre os informes técnicos dos fabricantes, tá? Lá tem a mina de ouro, tá ali, seja para você caracterizar ou descaracterizar. Um exemplo disso é o creme de proteção para as mãos. Existem fabricantes que o informe técnico descreve como é utilizado, inclusive quantas gramas que você utiliza. Porra, Wagner, eu vou saber quantas gramas que eu vou pegar, cara. Sim, é feito isso. E aí, por isso que é importante a empresa fazer testes, a empresa se atentar à questão de entender que o fornecimento ele deve ser responsável. Eles indicam que sejam 2 gramas a cada uso. Porra, como é que eu vou medir 2 gramas para cada uso? 2 gramas, gente, eu medi isso dentro da empresa. A empresa comprou uma balança de precisão para medir isso. Eu pedi para comprar porque eu tinha muito problema com isso. A empresa comprou. É uma dedada dentro do pote, mais ou menos. Então você vai lá, passa o dedo dentro do pote, você tem ali, em média, 2 gramas, tá? E aí o informe técnico do fabricante fala o seguinte: você deve utilizar 2 gramas a cada uso, sendo que você utiliza de manhã, quando você chega ao trabalho, para almoçar, lava as mãos, tirou o creme. Quando você volta à tarde, passa novamente
né? Então você já teve 4 gramas utilizadas. Contando que você faça uma parada para ir ao banheiro de manhã e uma tarde, são 8 gramas a ser utilizadas por dia, né? Contando aí 22 dias de trabalho, você vai ter 166 gramas aproximadamente, 170 gramas aproximadamente de uso, tá? O potinho de creme de proteção vem com 200 gramas. Então, qual a margem de erro para mais ou para menos? Um pote de creme de proteção não deve durar mais do que um mês na mão do funcionário. É só ir lá no informe técnico do fabricante. Está descrito isso lá. É lúdico, tem as ilustrações e tal. E é essa conta que você apresenta na sua impugnação ou no seu parecer técnico, seja para caracterizar ou não, né? E aí é uma forma até das empresas verificarem se os funcionários estão usando EPI. Por quê? É fácil, todo mês tem que trocar. Se o cara chegar e falar, mas você tem que me trazer o potinho de volta. Se o cara chegar com o potinho vazio, é um bom indicativo de que ele está utilizando o creme. Existe o creme que tem o luminol lá, você vai lá com a luzinha azul, você vê se a pessoa passou adequadamente ou não e tal, mas tem cremes que não, né? Então, a cada mês a pessoa devolve o potinho. Se devolver vazio, sinal de que é um bom indício. O cara pode jogar no lixo, né? Mas é um bom indício de que ele está utilizando. Se ele voltar ali com o potinho pela metade, você vai falar, pô, você não está usando o creme por quê? Então fica fácil, né, da empresa controlar isso. A fundamentação, a caracterização, a descaracterização, ela é feita com base nos detalhes. E é isso que o perito vai buscar na diligência pericial. Porque se fosse só para escutar as pessoas, podia ser feito por videoconferência, podia ser feito por carta, depoimento, qualquer coisa. Agora não, ele vai na empresa para buscar esses detalhes, as evidências desses detalhes. E é por isso que eu costumo dizer que a perícia, né, o processo pericial, ele é como um jogo de xadrez entre o perito e os assistentes técnicos. Por quê? O perito utilizando toda essa gama de argumentos para tentar caracterizar ou descaracterizar algo, e os assistentes técnicos também, de acordo com seus interesses. O perito não tem interesse, o perito do interesse deve ser trazer a verdade dos fatos, né? O assistente vai ser de acordo com a estratégia definida e a tese definida para defender o interesse do cliente dele. Por isso que é importante você definir uma estratégia para a perícia, ter uma tese para defender, né? Essa é a grande diferença da atuação, de quem atua de forma estratégica e quem atua como passageiro na perícia. Uma coisa que, assim, antigamente era muito comum, as empresas deixar um pote de creme no meio da oficina para todo mundo usar. Como é que comprova que as pessoas usaram? Não tem como comprovar. Então, muitas empresas acabam sendo condenadas por pagamento de insalubridade, mesmo deixando o creme a livre disposição para os funcionários. Olha só que curioso isso. A empresa deixava livre e acabava sendo condenada porque não tinha como caracterizar que tinha sido entregue adequadamente. E por quê? Porque tem funcionário que não gosta de usar o creme que todo mundo usa, porque pode dar dermatose, né? Então não é uma boa prática. Tá? Hoje em dia, só com relação aos cremes, existem empresas que têm estudos com dispensers, igual esses de sabonete, com creme de proteção. Os caras fazem um estudo numa oficina, numa área, e espalham em pontos estratégicos. E aí os funcionários têm a livre disposição ali os cremes nos dispensers. Tem uma empresa que já solicitou uma nota de esclarecimento à Secretaria de Inspeção do Trabalho para que pudesse ser colocado na ficha de EPI de cada funcionário um pote de creme a cada 6 meses, se eu não me engano. Então, por quê? Porque todos foram treinados de como utilizar, foi feito um estudo de que essa forma de utilização é viável, aumenta o uso por parte dos funcionários. Então a empresa essa empresa ela fornece o creme, fez todo um estudo para o uso do dispenser e pediu uma nota de esclarecimento, uma nota técnica de esclarecimento para que seja permitido que seja colocado na ficha de EPI
o pote para durar tanto tempo. Então, mas é um caso específico, né? Então, se você faz o estudo, você pode pedir um esclarecimento. Agora, se você não faz estudo nenhum, não adianta chegar perito e falar, ah, não, o pessoal usava. Tá, cadê? Comprova. Quer comprovação. Se não tem, tá na roça. Né? Por isso que é importante ficar ligado nessa questão da devolução. Tá bom, gente? O que eu queria comentar com vocês hoje sobre diferenças dos prazos referente aos EPIs. Era isso, então é a prazo de validade do CA, prazo de validade do equipamento e a vida útil do equipamento, as diferenças que tem, as notas técnicas 146 e 176, tá? Lembrando que a questão da determinação do fabricante, colocar um manual dizendo prazo de validade, tudo isso, está definido na portaria 452 de 2014, também da Secretaria de Inspeção do Trabalho, no item 4.3.1. Então, é tudo regulamentado, tem que ter. Se você tem um fornecedor de um EPI que não tem, cobra ele, tá? Obrigado, uma ótima noite a todos, fiquem com Deus, forte abraço a todos, até mais.